Olá, tudo bom com vocês? Eu sou João Felipe e esse é o 10º vídeo da minha série em Israel. אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו. Hoje nós vamos fazer a nossa Via Dolorosa, a nossa Via Sacra na Cidade Velha de Jerusalém. Ao longo dos séculos foi assim que muitos santos e com eles muitos cristãos meditaram na paixão do Senhor. Essa prática consiste simplesmente em meditar com espírito de piedade e compaixão nos passos que conduziram Jesus da sua flagelação, da sua condenação, da sua flagelação até a sua morte e ressurreição. A prática da Via Sacra fundamenta-se na veneração pelos santos lugares, onde não era necessário imaginar os cenários da paixão, já que estavam à vista e eram percorridos fisicamente. Chegou a nós, através de São Jerônimo, o testemunho da peregrinação à Palestina que a nobre santa Paula realizou entre os anos 385 e 386 em Jerusalém. Visitava com grande fervor e empenho todos os lugares, de tal modo que, como não tinha pressa para ver os outros, não se conseguia arrancá-la dos primeiros. Também conhecemos bastante detalhes de algumas cerimônias litúrgicas que se realizavam em Jerusalém na mesma época, graças à peregrina Egéria, que visitou a Terra Santa no final do século IV. Muitas consistiam na leitura dos relatos evangélicos relacionados com cada lugar, a recitação de alguns salmos e o canto de hinos. A Via Dolorosa começa aqui no exterior da Escola Islâmica de El Omari, e logo nas outras duas próximas estações temos coisas interessantes para ver, como a Igreja da Flagelação e o Arco do Et-Om. No subsolo da Basílica é possível visitar o lugar chamado Listostrotos, onde Pôncio Pilatos teria apresentado Jesus à multidão depois da flagelação. O arqueólogo Louis-Hugues Vincent pensou ter encontrado evidências arqueológicas de que, ao nível de sua pavimentação calcária, estava o Jogo do Rei, na verdade um jogo gravado nas pedras, local exato onde os soldados romanos açoitaram Cristo, mas esta pavimentação tem uma datação posterior à época de Jesus, provavelmente, como o resto, do tempo do imperador Adriano no século II. Saindo aqui do precatório de Pôncio Pilatos, na igreja do Et-Om, estamos indo para a terceira estação e nosso objetivo é chegar até o sepulcro com Jesus. Na terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. A terceira estação e a quarta estão lado a lado e pertencem ao patriarcado armênio católico. Na quarta estação, Jesus encontra Maria, sua Mãe Santíssima. Avançando poucos metros, chega-se à quarta estação, onde há uma igreja, também dos armênios, em cuja cripta há adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Nossa Senhora não abandona o seu filho durante a paixão. De fato, a encontraremos mais adiante, no Gólgota. Em seguida, deixa-se a rua El Wadi e vira-se à direita para tomar de novo a Via Dolorosa. Este trecho é muito característico da Cidade Velha, estreito e empinado, com escadas de poucos em poucos passos e numerosos arcos que cruzam a rua por cima, unindo os edifícios dos dois lados. Logo no início, à esquerda, há uma capela que já no século XIII era dos franciscanos, onde se recorda a quinta estação. Simão ajuda Jesus a carregar a cruz. Na sexta estação, uma mulher piedosa enxuga o rosto de Jesus. Pouco sabemos desta mulher. Uma tradição baseada em textos apócrifos identifica-o com a hemorroísa de Cafarnaum, chamada Berenice. Ao traduzir-se o seu nome para o latim, converteu-se em Verônica. Na Idade Média, a casa foi localizada aqui, na metade da rua onde hoje existe uma pequena capela com entrada direta desde a via, e uma igreja greco-católica em cima. Na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. A capela da sétima estação, que está dividida em dois ambientes, também é propriedade da Custódia da Terra Santa. Já na oitava estação, Jesus consola as filhas de Jerusalém, e neste lugar há uma pedra redonda de pequenas dimensões, com uma cruz e uma inscrição lavradas: Jesus Cristo vence.
Na nona estação, Jesus cai pela terceira vez, e a partir da nona estação pode-se chegar ao pátio da Basílica do Santo Sepulcro através do terraço do convento etíope. Para ir à nona estação, talvez antigamente houvesse uma passagem mais direta, mas hoje em dia é necessário voltar atrás até Khan es-Zayt, segui-lo uns metros na direção sul e subir uma escadaria que se abre no lado direito da via. No final de uma viela, uma coluna marca o local da terceira queda. Está colocada numa esquina, entre um acesso ao terraço do convento etíope e a porta da igreja copta de Santo Antônio. O lugar onde se recorda a última queda do Senhor fica a poucos metros da Basílica do Santo Sepulcro. De fato, as últimas 5 estações da Via Dolorosa encontram-se no seu interior. Para lá ir, uma opção é voltar ao mercado e percorrer algumas ruas até chegar à praça que se abre em frente à entrada, na fachada sul. É o itinerário habitual da procissão das sextas-feiras. A outra opção, mais curta, consiste em cruzar o terraço do convento etíope, que por sua vez é a cobertura de uma das capelas inferiores da basílica, e descer atravessando o edifício, que tem uma saída direta para a praça, junto ao lugar do Calvário. A nona estação da Via Dolorosa tinha nos deixado bem perto do Calvário. Até esse momento tínhamos acompanhado Jesus com a cruz às costas por um itinerário que nos foi transmitido pela piedade secular do povo cristão. Agora encontramos-nos perante o lugar central da nossa fé que poderíamos considerar o mais importante da Terra Santa. O lugar onde Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia por amor a cada um de nós. Poucas dezenas de metros separam o Calvário do túmulo do Senhor. Toda a zona está dentro da Basílica do Santo Sepulcro, também chamada da Ressurreição pelos cristãos orientais. Aos olhos dos peregrinos, apresenta-se como uma arquitetura singular que pode até ser considerada desordenada ou caótica. No exterior, está formada por várias formas sobrepostas e acrescentadas, entre as quais se destaca um campanário truncado. Sobre essa aglomeração de edificações e terraços, levantam-se 2 cúpulas, uma maior do que a outra, que caracterizam o perfil de Jerusalém. O interior está configurado com um conjunto complexo de altares e capelas, grandes e pequenas, fechadas por paredes ou abertas, dispostas em diferentes níveis com comunicação através de escadas. Pesquisas arqueológicas encontraram outros túmulos da mesma época nas proximidades do Calvário. Pela Basílica é possível ter acesso a esta zona. Este dado confirma que então toda aquela zona se encontrava fora de Jerusalém, pois a lei judaica proibia os enterros dentro das suas muralhas. Alguns estudiosos também identificaram a zona como uma antiga pedreira abandonada, da qual o Gólgota seria o ponto mais alto. Isto estaria de acordo com vários testemunhos primitivos que descrevem um terreno rochoso com numerosos fragmentos de pedra. Entrando na basílica à direita, 2 escadas de pedra muito íngremes conduzem às capelas do Gólgota, o lugar do suplício. Encontram-se uns 5 metros acima do nível da basílica. Quando chegam em cima, os peregrinos costumam contemplar a 10ª estação. Alguns passos separam a 10ª da 11ª estação, recordada como um altar. A cena da crucificação está representada em cima no mosaico. A capela pertence aos franciscanos da Custódia da Terra Santa. À esquerda da Capela da Crucificação, encontramos a Capela do Calvário, propriedade da Igreja Ortodoxa Grega. Ergue-se sobre a rocha venerada, visível aos lados do altar através de um vidro. Debaixo, um disco de prata, aberto no centro, marca o buraco onde foi erguida a cruz. Ali também contempla-se a 12ª estação, onde Jesus morre na cruz. Na 13ª estação, Jesus é despregado da cruz e entregue à sua mãe. Essa cena contempla-se entre a capela da crucificação e do Calvário num altar dedicado a Nossa Senhora das Dores. Descendo do Calvário, logo na entrada da basílica, o peregrino encontra um espaço reduzido, fechado por muros, que faz o papel de átrio. Como o conjunto arquitetônico não tem perspectiva, a vista fixa no que é conhecido como a Pedra da Unção, ladeada por altos candelabros e decorado com uma fila de lampadários votivos pendentes. Esta pedra, que está uns centímetros acima do pavimento, aos pés do Calvário, ajuda a recordar os piedosos cuidados que José de Arimateia e Nicodemos dedicaram ao corpo de Jesus depois de o terem descido da cruz.
Avançando um pouco para o oeste, encontramos um pequeno monumento, uma pedra circular de mármore no solo, coberta por um baldaquino. Segundo a tradição, foi deste local que as mulheres observavam a descida da cruz e a sepultura do Senhor. Em frente, atravessando um vão entre duas enormes colunas, acede-se a Rotunda ou Anastasis, ressurreição em grego, o mausoléu que Constantino mandou edificar como moldura para o túmulo de Jesus. Esta encontra-se no centro, ao nível do pavimento da basílica, dentro de uma capela. A capela atual, realizada em 1810 pelos cristãos ortodoxos gregos, foi restaurada e consolidada recentemente, de acordo com os católicos e os armênios. Sobre o teto plano da edícula ergue-se uma pequena cúpula de estilo moscovita sustentada por pequenas colunas. A fachada apresenta-se adornada com candelabros e lampadários de azeite, e nos lados, numerosas inscrições em grego convidam todos os povos a louvar Cristo ressuscitado. O altar, localizado no lado posterior, que pertence aos coptas, data do século XII. O interior consta de uma câmara e uma antecâmara que se comunicam através de uma abertura baixa e estreita. A câmara mede 3,5 metros de comprimento por 4 de largura e reproduz o vestíbulo do hipogeu original, que foi eliminado já no tempo de Constantino. Chama-se Capela do Anjo em recordação da criatura celestial que, sentada sobre a grande pedra que fechava o sepulcro, apareceu às mulheres para anunciar a ressurreição. Uma parte dessa rocha está guardada no centro da sala, dentro de um pedestal. Até a destruição da basílica em 1009 por ordem de Al-Hakim, tinha sido conservada inteira. A fúria do sultão também atingiu a antecâmara, que corresponde exatamente ao túmulo do Senhor, embora os estragos tenham sido rapidamente reparados. O lugar onde José de Arimateia e Nicodemos depositaram o corpo de Jesus encontra-se à direita, paralelo à parede, coberto por lajes de mármore. Aí ressuscitou ao terceiro dia. Fora da rotunda, no complexo que os cruzados construíram sobre os restos do tripórtico e da basílica de 5 naves de Constantino, há outras capelas. As mais importantes são as do Calvário e, no lado norte, propriedade da Terra Santa Custódia, o altar de Maria Madalena e a capela do Santíssimo Sacramento, que está dedicada à aparição de Jesus ressuscitado à sua mãe e conserva um fragmento da coluna da flagelação. No centro da igreja, ocupando o antigo coro dos cônegos e aberto só até a Anastasis, o chamado Catholicum, um espaço amplo que depende da Igreja Ortodoxa grega. Por trás deste, no deambulatório, as capelas que recordam os impropérios contra Jesus crucificado, a divisão de suas vestes e a lança do soldado Longino, e no nível inferior, a de Santa Helena, que pertence à Igreja Armênia, São Vartan, também dos cristãos armênios, onde há um grafite de um peregrino do século II e a da invenção da Santa Cruz. Cada espaço tem a sua memória, mas seria muito extenso deter-se em todos. Contudo, a cripta merece uma explicação, pois a tradição situa aí um acontecimento relevante, a descoberta da cruz por Santa Helena, mãe de Constantino, que foi a Jerusalém pouco tempo antes de morrer, por volta do ano de 327. Santo Ambrósio relata com grande força poética: Helena chegou, começou a visitar os lugares santos, e o Espírito inspirou-lhe que procurasse o madeiro da cruz. Dirigiu-se ao Gólgota e disse: Eis aqui o lugar da contenda. Onde está a vitória? Procuro o estandarte da salvação e não o encontro. Eu estou no trono, disse, e a cruz do Senhor no pó? Eu, no meio do ouro e o triunfo de Cristo entre as ruínas? Vejo o que fizeste, diabo, para que fosse sepultada a espada com que foste aniquilado. Mas Isaac desentulhou os poços que os estrangeiros tinham obstruído e não permitiu que a água permanecesse escondida. Afastem-se, pois, os destroços, a fim de que apareça a vida. Seja esgrimida a espada com que foi amputada a cabeça do autêntico Golias. Que ganhaste, diabo, escondendo no madeiro, se não ser vencido mais uma vez? Venceu-te Maria, que gerou o triunfador, que deu à luz sem dano da sua virgindade a quem crucificado te havia de vencer e morto te dominaria. Também hoje serás vencido de modo que uma mulher ponha a descoberta as tuas insídias.
Ela, como santa, levou em seu seio o Senhor. Eu procurarei a sua cruz. Ela mostrou que tinha nascido, eu que ressuscitou. A narração continua com a descoberta de 3 cruzes escondidas no fundo de uma antiga cisterna que corresponde à atual Capela da Invenção. A cruz de Cristo pôde ser reconhecida graças aos restos do títulos, o letreiro mandado colocar por Pilatos, que também foi encontrado. Conserva-se um fragmento na Basílica da Santa Cruz em Roma. Também foram recuperados alguns cravos. Um serviu para fazer a coroa de ferro dos imperadores que se guarda em Monza, um segundo venera-se na Catedral de Milão e um terceiro em Roma. De fato, o Santo Sepulcro é um dos lugares mais impressionantes da Terra Santa e eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante o vídeo de hoje. Então, eu fico por aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo da série na semana que vem. Até mais, tchau!